Bom, boa tarde de novo, desculpa pelo atraso. Esse artigo, ele é fruto de uma parte da pesquisa que eu estou realizando agora pelo programa. Eu sou formada, graduada pela UFPB, mestre pela UFPB também, e desde o ano passado eu ingressei no programa de História Econômica da USP, sou orientanda do professor Jobson também, como Guilherme. E a minha pesquisa, no geral, é entender por que a Paraíba vem enfrentando tantos entraves no seu desenvolvimento econômico. E essa pesquisa é mais centrada nos anos de 40 e 50. Porém, devido a ter uma escassidade muito grande de fontes e escritos sobre esse período, eu tive que, na pesquisa, recorrer a anos anteriores para entender o porquê de a Paraíba se encontrar economicamente atrasada e defasada nas décadas de 40 e 50 ainda. Então, esse artigo ele é fruto de um dos subtópicos da minha tese e começa com uma breve contextualização de como era a Paraíba dividida entre duas oligarquias, né? Diferente de estados vizinhos aqui que tinham uma pulverização maior do poder, haviam mais famílias oligárquicas comandando o estado. A Paraíba, durante a República Velha, ela se divide basicamente entre duas oligarquias. A oligarquia do Álvaro Machado, que vai de 1890 a 1912, e a oligarquia do Epitácio Pessoa, que vai de 1915 a 1930. Segundo a brasilianista Linda Liu, a partir de 1912, que é o que marca a consolidação e a efetiva dominação de Epitácio Pessoa na política local, passa-se ter aí os anos de ordem, que vão até 1924. E aí essa década de 20 no Brasil e na Paraíba, ela vai ser bem agitada, né? Primeiro, a gente vai ter os reflexos da Primeira Guerra Mundial, um aumento do valor das exportações, um de investimentos industriais mais complexos e a ampliação e diversificação urbana, o surgimento de duas novas classes, por assim dizer, a burguesia e o proletariado, a efervescência cultural e política diante da Semana de Arte Moderna e a fundação do PCB, né? E na Paraíba, já é perceptível essa tripla subordinação, por assim dizer, que vai existir dentro do Estado. Essa tripla subordinação aí em relação ao imperialismo, em relação ao Sudeste, a região Sudeste, e a Pernambuco, o estado vizinho, que absorvia e concentrava a maior quantidade de capital comercial da região Nordeste. Nesse sentido aí, a gente vai ter a presidência do Epitácio Pessoa entre os anos de 1919 e 1922 e a fomentação das grandes obras para o Nordeste, obras no combate às secas. E a atuação grande vai ter o IFOX na construção de açudes, poços, estradas, portos e na criação do novo serviço do algodão. Como a gente sabe, durante o período da presidência do Epitácio Pessoa, vai se ter muitos investimentos na região Nordeste, especificamente no estado da Paraíba, que era seu estado natal. Infelizmente, a quantidade de verbas públicas que vem para combater a seca e desenvolver o estado em outros aspectos acabam sendo apropriados pela iniciativa privada, por essas variadas facções oligárquicas que controlavam o Estado, usavam dele para benefício próprio. E nesse período aí de atuação do Epitácio Pessoa na presidência da República, o governador, na época aqui da Paraíba, era um parente de Epitácio Pessoa, se eu não me engano, um primo de segundo grau, Solon de Lucena. Tanto Solon de Lucena como seu sucessor, o João Suassuna, pai do Ariano Suassuna, eles tinham a mesma visão em relação ao desenvolvimento econômico da Paraíba. A Paraíba teria assim, uma vocação agropecuária
E, portanto, durante esse período aí, qualquer iniciativa no sentido de desenvolvimento industrial, de fomentação da indústria, era basicamente refutado por esses dois governadores. Foi basicamente refutado por esses dois governadores. E quando eu estou discutindo isso, me recorre muito a ideia do desenvolvimento desigual e combinado, que é trazida no livro brilhante do Chico de Oliveira, né? Então, é um autor que eu uso para discutir essa questão da vocação agrária na Paraíba nesse período aí da década de 20. Após a sucessão de João Suassuna, devido a uma enorme contrariedade que Epitácio teve durante a execução do governo de João Suassuna, principalmente o aparelhamento do Estado por essas oligarquias do sertão que eram representadas pelo João Suassuna, ele resolve indicar um parente como chefe de Estado. E a chegada de João Pessoa à Paraíba em 1928, ela é muito alardeada no sentido de ser um homem que vinha de uma região plenamente desenvolvida e industrializada, como a gente acabou de ver na fala de Guilherme. O João Pessoa ele era paraibano, mas ele havia saído daqui muito jovem, então toda a formação dele, intelectual e militar, porque ele era juiz do Supremo Tribunal Militar, foi feita no Rio de Janeiro. Então, ao chegar à Paraíba, esse local extremamente atrasado economicamente e muito embrincado e aparelhado por essas oligarquias, a ideologia do João Pessoa, que era uma ideologia racional e modernizante, a visão que ele tinha do que era para ser o Estado, acaba se chocando com esses interesses privados dessas oligarquias. Então, de pronto, já no discurso de posse de João Pessoa é perceptível um discurso autoritário, racional e modernizante. Ao assumir efetivamente o Estado, ele acaba se chocando com a situação de penúria que o Tesouro Estadual se encontrava, funcionários públicos sem receber seus salários há mais de 6 meses. Para colocar as dívidas em dia, João Pessoa teve que fazer a contração de um empréstimo popular com o governo federal e submeteu o Estado a uma auditoria para saber e diagnosticar quais os efetivos problemas econômicos e financeiros do Estado. Diante dessa auditoria, se descobriu que o Estado, o Tesouro Estadual estava descoberto, e aí passa a se ter uma discussão, inclusive nos jornais da época, acusa-se o João Suassuna, que era o antecessor de João Pessoa, de ter esvaziado os cofres públicos propositalmente em benefício dessas oligarquias do sertão, e acusa-se até o João Suassuna de ter roubado a prataria do Palácio da Redenção. Essas picuinhas, esses disses-me-disses são muito recorrentes nessa política paraibana. A partir de então, o embate de João Pessoa vai se dar com essas oligarquias, tanto pela via política, mas pela via econômica também. Os municípios que até então eram um território de domínio e mando desses coronéis, passa a sofrer a intervenção do governo estadual. Passa a se ter a demissão de coletores de impostos, porque era recorrente a prática desses coletores serem nomeados por essas chefias locais e não fazerem a arrecadação, ou se essa arrecadação de impostos era feita, o seu total não era repassado para as receitas estaduais. João Pessoa ainda demite juízes e promotores, remove chefes locais, passa a combater o banditismo e promove o desarmamento geral da população. Todas essas ações colocadas em prática vão repercutir de uma forma extremamente negativa em um estado em que o mando dessas elites era uma coisa tácita,
essas inovações e essa visão mais racionalizada e mais centralizada do Estado se chocava diretamente com o privilégio e a manutenção do interesse dessas elites. Dá licença, Oi, faltam 5 minutos, tá? estou encerrando, professor, obrigada. Sem problema. Portanto, João Pessoa passa a ter o apoio e a buscar o apoio na classe média nascente, através do impulso de uma reforma financeira e creditícia, com a criação de instituições financeiras para conceder o crédito a esses setores. Ele reformula o Banco do Estado da Paraíba e também cria o Banco Comercial do Estado da Paraíba, além de criar um outro banco hipotecário para resolver questões fundiárias, mas essa última instituição ela não sai do papel devido às complicações que vão se ter aí no decorrer do governo João Pessoa. Com essas reformulações, além de angariar o apoio da classe comercial do Estado, João Pessoa vai preconizar e eliminar a dependência da Paraíba frente a Pernambuco. A partir daí, ele dá início ao que a gente chama de guerra tributária. Ele cria o imposto de incorporação ou barreira, que elevava os impostos de exportação e importação num valor que poderia chegar até 900%. E cria o imposto de trânsito também, que eram taxas de pedágio cobradas a cada 20 quilômetros de estradas transitadas, por isso ele acaba recebendo a alcunha de João Porteira. Os primos de João Pessoa, que eram donos do Empório do Recife, sentindo-se prejudicados com essas políticas de reformas tributárias adotadas pelo então governador da Paraíba, resolvem declarar uma guerra a ele no Jornal Comercial do Recife, e a partir daí começa esse entreveiro político-econômico. Nesse sentido, passa a se ter a desorganização política, uma vez que já se tinha essa desorganização econômica. João Pessoa perde apoios importantes. Por conta disso, como resultante, a gente vai ter o esfacelamento dessa oligarquia liderada pelo tio dele há mais de 15 anos. E, como consequência, a gente vai ter a Guerra de Princesa Isabel, que é uma cidade do sertão paraibano, grande produtora de algodão, que tinha comércio diretamente com Pernambuco e outros estados vizinhos, como o Rio Grande do Norte e Ceará, e que era por onde se escoava essa produção de algodão. Essa guerra acaba esgotando o tesouro do estado, endividando basicamente a Paraíba. A gente vai ter aí nesse período um nível de desempregados que chega a 2.000 pessoas, e diante dessa falência do Estado, era inviável pensar numa vitória de João Pessoa frente a essas oligarquias que se voltam contra ele. Então, a ideia desse artigo era pensar mais ou menos como essas reformas econômicas afetam diretamente o modus operandi dessas oligarquias, né? A ideia de um Estado mais burocratizado, mais racional, mais moderno, incidindo diretamente sobre o privilégio e manutenção dessas oligarquias. Enfim, é isso.